achei muito interessante e com toda essa história que você já contou pra gente da sua família e todas as suas experiências, eu queria pedir para você compartilhar com a gente algumas dicas e formas de evangelização para a gente mostrar para as pessoas quem é Jesus. Claro, eu creio que a maior dica seja tenha as suas próprias experiências com Deus. Isso eu aprendi porque conforme eu fui crescendo na missão e vendo os meus pais tendo experiências com Deus, eu comecei a buscar e orar e pedir muito ao Senhor que me desse as minhas experiências com Ele. Porque quando nós temos experiência com Deus, isso nos dá um testemunho e nos dá autoridade para falar aquilo que nós mesmos vivemos. Então, quando alguém vem te perguntar, ou quando você está tendo uma oportunidade de falar do amor de Cristo, daquilo que ele fez por nós, é muito mais impactante para a pessoa que está ouvindo, é te ouvir dizer, olha, eu passei por isso, eu sofri isso, mas Cristo me salvou, mas Cristo teve misericórdia de mim, ele me resgatou, ele transformou a minha vida. Muitas das vezes, na adolescência, nós dependemos muito do testemunho dos nossos pais, daquilo que eles viveram, né? Porque nós estamos querendo ou não protegidos deles, dos nossos pais. Então, quando você tem a sua experiência com Deus, você fala com muito mais convicção, não porque você está tentando convencer aquela pessoa a forçá-la, mas porque é algo que você tem intimidade, você passou aquilo e através do seu testemunho, das suas experiências, você vai atingir a quem precisa ouvir. Então, a experiência com Deus, a intimidade com Deus é essencial. Senão, como que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos, né? Então, fora isso, também o estudo, o preparo, como a gente já conversou e mencionou antes, e falar com muito carinho, muito respeito. Eu sei que às vezes as pessoas podem até se portar de uma maneira que elas demonstrem que não querem ouvir ou que não esteja interessada. Por isso que é importante, todas as vezes que nós formos falar com alguém, estarmos orando em espírito, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, entendimento para aquilo que nós temos que falar e aquilo que será ministrado ao coração daquela pessoa. Então, não é sempre que a mesma técnica, né, vai funcionar para todo mundo. Somos individuais, cada pessoa tem uma experiência diferente, e o melhor de tudo é que o Espírito Santo conhece aquilo que cada um de nós já passamos. Então, ele vai ministrar ao seu coração aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Então, ser um testemunho vivo é aquilo que faz a diferença quando nós vamos ministrar, né? E não tem como também nós queremos evangelizar, sendo que nós nos parecemos com o mundo. Eu creio que a melhor maneira que nós podemos evangelizar é muitas das vezes sem nem abrir a boca, é com o nosso comportamento, é com o nosso agir, a maneira que nós tratamos as pessoas à nossa volta. Isso já é diferente. O brilho do Espírito Santo, daquilo que Deus colocou no nosso coração, já nos faz diferente. E muitas das vezes até faz com que as pessoas se sintam curiosas. Por que você não fala certas palavras, né, no seu vocabulário? Por que você vai aos cultos todo domingo? O que tem de interessante na igreja? Então, o nosso testemunho, o nosso dia a dia, a maneira com que nós nos posicionamos como adolescentes, como jovens, isso já é uma grande maneira, né, e uma grande estratégia de evangelismo. Por que somos diferentes? Por que estamos indo no contramão daquilo que o mundo está fazendo? Não tem como nós seguirmos a Cristo e nos parecermos com o mundo. Estão indo em direção completamente opostas. Então, é nos posicionarmos e sermos um testemunho de dentro para fora. Isso me lembrou muito de um devocional que eu fiz e eu exatamente pensei da mesma forma. E me lembra muito um capítulo de um versículo de João 14, versículo 16, que fala, 6 e 7, que fala: E eu pedirei ao Pai, e ele dará outro consolador a fim de que seja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E é exatamente isso. Antes da gente apresentar para as outras pessoas quem é o Consolador, a gente precisa conhecer ele verdadeiramente, porque não dá pra gente falar de algo que a gente não sabe. Não, é que nem, sei Exato. lá, uma frigideira. Não dá pra saber se a frigideira é boa se a gente não cozinhar alguma coisa, não fritar alguma coisa. Então, realmente, a gente precisa conhecer antes de falar e viver experiências
para compartilharmos aquilo que realmente vivemos.